Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude nessa tarefa de explicar esse capítulo aqui. Deus, quero te pedir, o Senhor é o mestre dos mestres, o professor dos professores. Vem nessa noite nos instruir na tua palavra e que Cristo seja engrandecido. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês perceberam que o final dos tempos, ou o fim do mundo, é um assunto que interessa a todas as pessoas. Essa questão de como que vai acabar o mundo. Se você entrar no Netflix, colocar lá, final do mundo, fim dos tempos, você vai ver várias histórias sobre o final dos tempos, sim ou não? Desde alienígenas invadindo o planeta Terra, né? Você coloca lá aliens entrando, maremoto invadindo a Terra, OVNIs, alienígenas vindo aqui para o nosso planeta. Quantos filmes a gente já não assistiu? Invasões alienígenas, asteroides vindo contra a Terra. Então esse assunto é um assunto que não é só na igreja, em Hollywood também, em todo lugar a gente, esses dias mesmo passou um filme, esqueci o nome dele agora, fala sobre olhar para cima. É um filme com, como que é o nome dele? O Leonardo DiCaprio. Eu assisti, confesso, até a metade, depois não consegui assistir mais. E trata disso. E agora, nesse exato momento, nós estamos vendo a guerra ali da Rússia contra a Ucrânia. E está todo mundo se questionando, está todo mundo perguntando como é que vai acabar essa guerra, como é que vai acontecer, será que vai começar uma terceira guerra mundial? Porque você pode ter certeza, se os Estados Unidos se envolver nessa guerra, ou qualquer país ali da Europa, você pode ter certeza que existe o potencial de nós entrarmos numa terceira guerra mundial. Só que é diferente, uma terceira guerra mundial é uma guerra que vai dizimar todo o nosso planeta. A quantidade de ogivas nucleares e de bombas atômicas que nós temos é a capacidade de transformar esse planeta aqui em pó e cinza. Então, se Deus quiser, nós não vamos entrar numa terceira guerra mundial. Mas as pessoas estão perguntando, será que é o fim? Será que uma terceira guerra, será que estamos próximos a uma terceira guerra mundial? E eu quero nessa noite te convidar a estudar a palavra. Nós vamos olhar a palavra, essa questão do fim, né? Nós estamos tratando, Daniel vai tratar sobre o fim, a Bíblia fala sobre o fim. E você está sentado hoje aqui na igreja, e talvez seja esse momento que Deus quer que você aprenda. Existem momentos diferentes na vida do cristão, sabe? Mas existem momentos que Deus fala, senta e aprende. Agora é o momento de você anotar, de você entender a minha revelação. É como Daniel disse, eu quero entender essa interpretação. Eu quero entender o que a palavra de Deus está dizendo. Quantos aqui nessa noite querem entender? Esse assunto veio a calhar na nossa igreja, de nós estudarmos, de começarmos a falar sobre o fim agora, no livro de Daniel, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, de momento de guerra, momento de aflição no mundo. E se você deseja entender, a palavra de Deus hoje vai descortinar, ela vai explicar diante dos seus olhos aquilo que muitas vezes parecia impossível. Você sabe que tem muitos pastores que não se aventam, né, que não aceitam o desafio de pregar um livro como Daniel ou Apocalipse, porque ele tem medo de se perder, ou às vezes até fala de uma maneira que está muito fora. Mas aqui na Graça Eterna nós encaramos o desafio de entender o livro de Daniel. E quando terminar de pregar o livro de Daniel, eu prometo que nós vamos pegar um livro mais light, né, um livro mais calmo, né? Mas o fato é que quando terminar esse livro, você vai entender o livro de Daniel todinho. E quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Então nós precisamos, igreja, ter uma compreensão clara desse capítulo de Daniel.
E a gente vive num tempo que também, como eu disse, tem muitas interpretações absurdas sobre o livro de Daniel. Existem pessoas que acreditam que esses animais são literalmente, são existentes, então é um absurdo. E nosso desafio hoje aqui como igreja é nós olharmos para esse capítulo de Daniel, ir até ele, pegar o recado que Deus quis dar aqui, a mensagem de Deus, mas sem fantasiar o pavão, sem fantasiar o texto. Claramente existe uma mensagem, ainda que essa mensagem ela está embrulhada numa figura de linguagem, mas existe vamos dizer assim, um propósito central, e nós não vamos sair, nós não vamos dizer assim, ficar presos aos detalhes, não queremos, gente, vocês não têm ideia como tem teorias e teorias sobre cada detalhe, sobre cada osso na boca do animal, enfim, porque quando a gente se foca nos detalhes, a gente perde a mensagem principal. Amém? Então vamos à mensagem principal. Bom, na nossa visão aqui nós vimos 4 animais, ok? Vamos comigo. Qual foi o primeiro animal da visão? Leão com asas, muito bem lembrado aqui. O segundo foi um urso, com costelas na boca, no versículo 5, né? E ele se levantou e saiu a devorar. Um urso com muita fome, com muito apetite, saiu para devorar, para estraçalhar. O terceiro foi leopardo, também com asas. Quantas asas? E tinha cabeça também, se eu não me engano? 4 cabeças. E por último, um quarto animal indescritível, não dá nem para a gente descrever esse animal. Ele tem 10 chifres, e aí alguns chifres dessa cabeça caem, e nasce um 13º chifre. Vamos lá, essa visão de Daniel do capítulo 7 está relacionada à visão de Daniel no capítulo 2. Você que acompanhou a minha pregação aqui, sabe do que eu estou falando. Qual foi a visão que aconteceu no capítulo 2? O sonho do rei Nabucodonosor. Na visão do rei Nabucodonosor, o que ele viu? Uma estátua. E como que era essa estátua? Cabeça de ouro, peito e os braços de prata, cinturas, não, aqui é prata, cintura de bronze, pernas de ferro, misturados com pés, misturado barro e ferro. O que representa essa estátua? A cabeça de ouro, o reino da Babilônia, o reino, no caso, quem estava nele era o Nabucodonosor. Vamos lá, gente, os braços e o peito, qual é o metal? Prata. Você observa que os metais vão se tornando inferiores. Braços e peito de prata, representando o reino Medos e os persas, né? A fusão de 2 reinos, confederação de 2 reinos. Depois as pernas de cintura de bronze, representando o reino grego, e as pernas de ferro, misturado com os pés de barro. Foi o que eu falei, barro e ferro. Império Romano, ok? E o 5º reino, que não está na imagem, qual que era? O reino de Cristo, que foi representado pelo quê? Pela grande pedra que se descolou de uma montanha sem mãos humanas, quer dizer, um reino totalmente espiritual,
um reino maravilhoso, um reino eterno. O que aconteceu com essa pedra? Bateu na estátua e espatifou, destruiu, dizendo que não vai ser o reino da Babilônia, não vai ser o reino desse mundo, mas o último reino será o reino do nosso Deus, que terá domínio. A última palavra da história não é da Rússia nem da Ucrânia. A última palavra é daquele que está sentado no trono, e é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, Jesus. Mas a visão de Daniel, ela é uma visão retroativa, falando do reino da Babilônia ainda. Não é isso que ele fala no versículo 1, capítulo 7? No primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia. Então logo a visão dele está relacionada à visão que o pai dele teve da estátua. Vamos agora analisar o versículo de número 1. No primeiro ano de Belsazar, teve Daniel um sonho e as visões da sua cabeça quando estava na cama. Escreveu logo o sonho e o que ele fez? Relatou a suma das coisas. Em outras palavras, Daniel vai resumir. Esse capítulo que nós acabamos de ler, gente, é um resumo do sonho dele. Só um resumo. Versículo 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite. E o que ele vê na visão dele? Participa comigo aqui. O que ele vê? O que? 4 ventos que agitavam um mar grande. Vento do norte, do sul, do leste e do oeste. Que vinha e fazia o quê? E agitavam o mar. Então observe, gente, essa descrição que Daniel está dando não é literal, tá? Não está vindo vento literalmente, mas aqui está representando as forças de Deus, ok? E essas águas que são agitadas, só para você entender, Daniel está usando uma figura de linguagem, anota isso que eu vou te falar. Daniel está usando aqui uma figura de linguagem que o povo de Israel entende, e que lá depois no Novo Testamento, o dia que nós chegarmos no livro do Apocalipse, essa expressão vai se repetir. Então o livro do Apocalipse é baseado totalmente no livro de Daniel. Então se você não entender Daniel, você não vai entender o livro do Apocalipse. Se a tua interpretação for falha em relação ao livro do de Daniel, com certeza também o será no livro do Apocalipse. Então, pastor, o que representa esse mar? Esse mar representa a civilização, é a humanidade. Versículo de número 17, vocês estão comigo? 17. Esses grandes animais, que são os 4, são 4 reis que se levantarão aonde? Então esse mar, na verdade, significa que a humanidade está em comoção, que a humanidade está num estado de rebelião, que a humanidade está num estado de caos, que ele traduziu como esse mar revolto, ok? Águas agitadas. E esses 4 animais, ele já falou no versículo 17, representa o quê? 4 reis. Então você já está entendendo que esses animais não são animais literalmente, mas representa isso, ou 4 reinos. E o que você percebeu em relação aos animais? Você o animal vai se transformando, vai se tornando num animal mais assustador do que o anterior, e vai ficando cada vez mais assustador, e ele, não só isso, cada animal desse vai sucedendo o outro, cada um vai dando lugar para um mais forte, que vai tirando um e que o outro vai substituindo. Vamos ao versículo 4, falando do primeiro animal, um animal com asas como de águia.
asas semelhante à águia. Lê comigo aí, no 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto que eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra, presta atenção, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem que Daniel está descrevendo aqui como leão, que tinha asas como águia, e que depois foi mudada a sua condição, e passou a ficar de pé e andar como homem? Vamos ver se vocês adivinham. Nabucodonosor. Por quê? Nabucodonosor, arrogante, dizia que era o mais poderoso. Deus falou: você vai ficar como os animais, as suas unhas vão crescer, seus pelos vão crescer, você vai ficar comendo como os animais, vai dormir no meio do orvalho. Mas a consciência vai voltar a você depois de tempos, e depois vai ser restaurada a tua condição novamente como rei. E o que aconteceu? Nabucodonosor, de um homem arrogante, de um homem orgulhoso, foi reduzido a uma situação de humilhação. E quando volta a consciência de Nabucodonosor, qual que é a atitude de Nabucodonosor? Ele se levanta, olha para o céu e diz: agora eu reconheço, capítulo 4 de Daniel, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que Ele abate quem Ele quiser, que Ele coloca quem Ele quiser. Então nós nos perguntamos qual foi a causa da mudança de Nabucodonosor. E a Bíblia deixa bem claro que a causa da mudança na vida de Nabucodonosor foi quando ele reconheceu o seu pecado, foi quando ele se converteu ao Deus de Israel. Quando Nabucodonosor disse: agora eu sei que o céu reina, que Deus é aquele que coloca alguém no poder, e alguém que tira a pessoa do poder, que agora eu humilho o meu coração diante do Deus de Israel. E Deus então devolve a Nabucodonosor a sua posição. O segundo animal da nossa visão está no versículo de número 5. Continuei olhando, eis que um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Nós entendemos que esse urso simboliza o Império Medo, ou Medos Persas. Esse animal, observe que ele está com muita fome, ele vem para destroçar, e na boca dele tem 3 costelas. A sua fome, a sua voracidade é gigantesca. E esse animal está pronto para avançar. A própria história confirma que o império dos Medos e dos Persas dominaram 3 grandes outros impérios, que foi Lídia, no Oriente Médio, ou na Ásia Menor, perdão, no Egito e na Babilônia. E observe que Daniel, quando ele teve esse sonho, ele ainda estava falando do reino de Beltesazar, o imperador Beltesazar, filho de Nabucodonosor. E foi exatamente nesse período, enquanto nós lemos na semana passada, que enquanto Beltesazar estava dando uma festa, Deus escreve numa parede que ele foi pesado na balança e que ele então perderia, o seu reino passaria. Lembre-se que Beltesazar, além de pecar contra Deus, ele ainda pegou os utensílios do templo e promoveu uma festa da carne, promoveu uma orgia, promoveu todo tipo de pecado, usando as taças do templo do Senhor. E nas vésperas dessa festa, enquanto ele estava fechado no seu reino, comemorando, se embriagando, do lado de fora os medos e os persas estavam invadindo e dominando o seu império. Então esse urso, ele é esse animal que está pronto para devorar. Os medos e persas estavam famintos para devorar e conquistar. E foi exatamente isso que aconteceu. Temos o terceiro animal, fazendo um parênteses aqui, é interessante
a Bíblia caracterizar esses impérios com a descrição de um animal, para que justamente nos mostre o lado animalesco, grotesco, quase que selvagem dos impérios. Então não existe nada de espiritual, não existe nada de transcendental. São puramente carnais, naturais e humanos. Vamos ver aqui o terceiro animal, que é no versículo 6, representado pelo leopardo. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Como nós falamos, cada império está sendo sucedido por outro, e cada vez um pior, cada vez um mais destruidor. E agora aqui, o leopardo representa o Império Grego. Qual é a característica do leopardo? Esse animal, ele é por natureza muito mais veloz do que o urso, muito mais veloz do que o leão. Acredita-se que o leopardo ele é 2, 3 vezes mais ágil e mais veloz no seu movimento. E exatamente essa é uma característica do Império Grego Macedônio, né? A história nos diz que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, foi um conquistador veloz. Em menos de 10 anos, Alexandre o Grande já tinha conquistado todo o mundo da época. A história diz ainda que Alexandre não tinha mais nada para conquistar. Diz que ele chorava copiosamente no seu palácio, porque ele via que o mundo já estava conquistado e já não havia mais nada que ele deveria fazer. E assim Alexandre Grande é esse animal representado aqui, o seu império grego, como esse animal veloz e que domina com rapidez. E a influência dos gregos na história foi tão grande que nos dias do Novo Testamento, a língua oficial que predominava no mundo de então era o grego. Inclusive o Novo Testamento ele é escrito em grego. Tamanha foi a influência e a extensão do Império Grego-Macedônio, sob a liderança de Alexandre o Grande. E você observa aqui que dá lugar a esse império, dá lugar a 4 cabeças. E muitos estudiosos da Bíblia acreditam que quando Alexandre Grande foi morto, ele foi assassinado, o seu reino, o seu império foi quebrado e deixou de ser liderado por um único líder, como aconteceu nos dias de Alexandre, e passou a ser governado por 4 grandes generais: Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Comprovando aqui mais uma vez essas 4 cabeças, representando aqui 4 governos. E o nosso texto continua falando desse 4º animal, que é quase que indescritível, diferente de todos os outros. Versículos 7 e 8 vai falar desse 4º animal. Diz o nosso texto: depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Verso 8: estando eu ainda a considerar os chifres, porque realmente um animal com 10 chifres chamou a atenção de Daniel, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e a boca que falava grandes coisas. Note que aqui ele está descrevendo um animal diferente dos demais, na sua força, no seu poder e na sua capacidade de destruição. Na interpretação desse 4º animal, no versículo 23, o texto diz: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés
e a fará em pedaços. Em outras palavras, se os outros reinos foram dominadores, conquistadores e destruidores, esse quarto animal, esse quarto reino será incomparável. O seu estrago, a sua destruição, ele se levanta de forma invencível. Ele se levanta de forma muito mais poderosa. A sua invencibilidade se faz incomparável. E esse quarto animal, ele possui 10 chifres. Entendemos na Bíblia que chifre está falando de poder. Então ele está falando aqui, indicando provavelmente 10 reis, ou se alguns entendem dessa maneira, que esse número 10 representa um número completo, né? Representando um tempo, um período de dominação desses reinos. O fato é que esse quarto animal está descrevendo o Império Romano. Na visão de Daniel capítulo 2, na visão de Nabucodonosor, seriam essas pernas e os pés misturados de ferro com barro. E o Império Romano teve a sua influência também duradoura. Durante 200 anos o Império Romano dominou o mundo. Até nos dias de Jesus, no nascimento de Jesus, o Império, toda aquela região estava dominado, estava debaixo do controle do Império Romano. Por 200 anos o Império Romano dominou sobre o mundo. Foram 200 anos de glória, de esplendor. Mas no ano de 476 depois de Cristo, os bárbaros, eles colocaram por fim, acabaram com o Império Romano, que foi o império que mais durou de todos esses que nós falamos. E no ano de 1453 depois de Cristo, os turcos invadiram Constantinopla, que era a sede do Império Romano, e acabaram finalmente com a existência do Império no Ocidente. Foi totalmente desintegrado, foi totalmente destruído. E observe aqui o Império Romano, ainda falando sobre este último animal, que é o Império Romano, foi diferente dos 3 primeiros. Os 3 primeiros acabaram sendo absorvidos, né, um pelo outro, mas esse quarto império será destruído, porque nós estamos falando agora desse pequeno chifre. Ele é destruído, alguns dos chifres são quebrados, alguns desses poderes, mas observa que nasce um 10º chifre, ou 11º, esse passa a ser indestrutível do ponto de vista humano. Nenhum outro foi capaz de destruí-lo, de erradicá-lo. Esse 11º, aqui representado pelo quarto animal, só será destruído por uma intervenção divina. Voltando novamente, na visão do capítulo 2, quando fala daquela grande pedra que sem a ajuda de mãos, sem o auxílio de mãos, foi lançada, ou ela se deslocou e foi contra a estátua, e a estátua então ela ruiu do começo, né, da cabeça aos pés, deixando claro que essa pedra representa o reino de Cristo. No capítulo de número 2, versículo 44 e 45, se você puder abrir a sua Bíblia, no Daniel 2, 44 e 45, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então observa que o único reino que terá poder sobre os reinos desse mundo será o reino do nosso Senhor Jesus Cristo.
E voltando aqui ainda falando sobre esse pequeno chifre que nasce depois que esses reinos humanos são terminados, é uma figura do reino do anticristo. Daniel agora vai passar a falar sobre o reino do anticristo. Lembre-se que o anticristo é uma pessoa escatológica. Não está falando de um sistema, não está falando de uma organização, mas está falando de um homem. Daniel capítulo 7, versículo 8, voltemos ao nosso texto, diz: estando eu ainda a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse pequeno chifre também é chamado de a besta do Apocalipse, ou o homem da iniquidade, como Paulo o nomeou em 2 Tessalonicenses, ou Jesus o chamou de filho da perdição. Anticristo é uma palavra que significa oposto a, ou em lugar de. Por que isso? Porque basicamente o anticristo ele tentará se assentar no lugar de Cristo, ele tentará ocupar o lugar de Jesus na vida, no mundo e contra o povo de Deus. Observa que esse chifre pequeno, que é o anticristo, ele se levantará brutalmente contra a igreja antes da segunda vinda de Cristo. Versículo 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. E aqui nós temos um padrão importante bíblico, que é o mesmo padrão que se manifesta no livro do Apocalipse. O mal se levanta, persegue o povo de Deus, sempre foi assim na história. E Deus vem triunfantemente e luta pelo seu povo. Mas observe que por um tempo, o anticristo, o pequeno chifre, ele irá perseguir os santos do Altíssimo. E ele irá proferir palavras contra o Altíssimo. E ele destruirá parte do povo de Deus. Ele perseguirá a igreja do Senhor. É importante nós entendermos, diferentemente da interpretação dispensacionalista, que acredita que a igreja não passará por esse tempo de perseguição, como se Deus nos poupasse desse momento, mas a Bíblia é muito clara que nós sofreremos perseguições. Essa é uma palavra para a igreja de Cristo. Importante entender que agora em Cristo nós somos esse povo de Deus. A Bíblia não faz a distinção, a Bíblia não traz essa ideia de que Deus tenha dois povos, a igreja e Israel. Nós somos um só povo em Cristo. O que o apóstolo Paulo vai tratar, eu quero abrir um parênteses aqui e explicar que dentro do Israel, nação, existe um remanescente que tem reconhecido Jesus como o seu Salvador. Isso aconteceu como a Bíblia nos dá muitos exemplos. No Novo Testamento, Simão ou Simeão estava no templo porque o Espírito Santo falou que os olhos dele viriam o Salvador e o Consolador de Israel. Dentro do Israel nacional existe um remanescente. Paulo vai tratar desse assunto também em Romanos, quando ele vai falar, será que Deus esqueceu do povo de Israel? E ele vai dizer que não, que dentro do povo, assim como nos dias de Elias, quando ele disse todos se dobraram diante de Baal, o Senhor disse não, ainda existem 10.000 que não se ajoelharam diante de Baal. E o Senhor estava dizendo então, que dentro do Israel nacional havia um remanescente. E o compromisso de Deus é que esse remanescente crerá no Senhor Jesus, ou melhor, tem crido dia após dia. Judeus têm crido no Senhor Jesus Cristo. E todos então compõem esse novo povo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é feita de judeus, que é feita de gentios, homens e mulheres. Deus não tem um compromisso com uma etnia. Deus tem um compromisso
com aquelas pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo e fazem parte do seu corpo, mesmo judeus, mesmo pessoas da etnia judaica. Observa que o remanescente faz parte do Israel nacional, mas nem todos que compõem o Israel nacional são parte do remanescente. Mesmo porque Paulo vai dizer em Romanos 2, que judeu não é aquele que é na pele, circuncisão não é aquela que é feita na pele, mas é aquela que é feita no coração. Nem todos em Israel de fato creem. Jesus disse, será que, aliás, a gente pode fazer essa pergunta, será que todos na época de Jesus eram de fato o Israel verdadeiro, o Israel espiritual? Não. Nós vamos ver em João capítulo 8, versículo 44, que Jesus chamou muitos daqueles religiosos, dos fariseus, que compunham o Israel nacional, de filhos do diabo. Jesus diz, vosso pai é o diabo, e vocês fazem a vontade dele. Então, nem todo Israel é Israel de Deus. Então, voltamos ao nosso texto, descrevendo aqui o anticristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, nos dá uma característica, uma descrição do anticristo. Capítulo 2, a partir do versículo de número 3, ele diz assim, ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste, quer dizer, antes que Cristo venha, se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus. Observa aqui a resistência do anticristo. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja tirado do meio. Outro parênteses aqui. Muitos estudiosos acreditam que o que impede a manifestação seja a pregação da palavra. Voltamos ao texto. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então observa que o único que terá poder contra o domínio e o império do anticristo será o próprio Senhor Jesus Cristo, que é aquela grande pedra que foi lançada sem ajuda de mãos contra a estátua de Nabucodonosor. Esse pequeno chifre, ele começa pequeno, de acordo com o texto de Daniel, mas nós observamos que esse pequeno chifre, ele vai crescendo progressivamente, até que ele se distingue dos outros governos. Em outras palavras, o governo do anticristo será a expressão mais forte, mais poderosa na terra, até que Cristo venha. Daniel nos fala do ódio do anticristo contra Deus e contra os filhos de Deus, os eleitos do Senhor. No versículo 8 diz que ele falará coisas grandes. Apocalipse diz que ele falará blasfêmias contra o Senhor e contra o seu povo. E ele mudará os tempos e a lei. E aí entramos naquilo que ele vai colocar como a marca da besta, que vai ser uma forma de governo, segundo as suas regras, segundo o seu controle, fazendo com que o mundo aceite leis e aceite princípios que são contrários à palavra de Deus. Nós já vivemos tempos assim, onde o mundo está legalizando aquilo que é uma blasfêmia, aquilo que é uma destruição da família, do padrão estabelecido pela palavra de Deus. A Bíblia reconhece a única união entre um homem e uma mulher, mas o sistema do anticristo já tem
preparado a humanidade para aceitar uma sociedade sem nenhum tipo de valor moral. E nós estamos vivenciando e vivendo todos os dias um levante e um tempo onde os valores chamados judaicos cristãos estão sendo vilipendiados na nossa sociedade. O mundo, a cada dia, se levanta contra os valores e, por fim, contra o próprio Deus. Cristãos já têm sido perseguidos por não quererem, muitas vezes, compactuar com uma sociedade que apoia o pecado e a promiscuidade. A legalização do aborto e tantos outros sinais desse preparo para o mundo, como diz aqui, que o anticristo mudará as leis. O texto é muito claro, que diz aqui que ele mudará os tempos e as leis. E ele fará guerra contra os santos. Versículo 25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Observa que o povo de Deus será perseguido. Nós não viveremos confortavelmente, como alguns grupos tentam ensinar, que a vida do cristão será uma vida sem sofrimento, que nós vamos passar nessa vida incólumes. Não. Mas uma coisa é claro, se o anticristo irá marcar as pessoas, a Bíblia também diz no livro do Apocalipse que todos nós temos a marca do nosso Deus na nossa testa. O povo de Deus também está marcado. E Daniel então fala aqui da destruição e da derrota do anticristo, do reino do anticristo, através do reino do Senhor Jesus. No versículo 27 nos diz, vamos ler a partir do 26, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, será dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui no nosso texto deixa claro a respeito das características do reino do nosso Cristo. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, que Deus está no controle. Como no próprio versículo 9 vai dizer. Vamos voltar ao versículo 9 que diz que foram postos tronos e o ancião de dias, que é o nosso Deus, se assentou e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como puro lã. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Daniel, em meio à destruição, em meio ao domínio dos reinos, ele vê um Deus poderoso, que ele chama aqui de ancião de dias, sentado sobre um reino cuja presença está presente o fogo e todo o domínio e todo o poder. Nós veremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus virá e o seu reino se manifestará em total plenitude. Hoje nós vemos apenas o reino de Cristo que foi inaugurado e que está presente nos nossos corações. Deus reina em nossas vidas, em nossos corações. Mas vai chegar o dia em que Jesus reinará também em total plenitude, em total poder e glória, como está descrito nos versículos 13 e 14. Eu vou ler aqui 13 e 14, diz: e eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, preste atenção, foi dado a Cristo o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Note que o reino do nosso Cristo é um reino pleno. O reino de Cristo também será um reino universal. Versículo 14 diz, como nós acabamos de ler, que esse reino englobará todos os reinos, todos os povos e todas as línguas,
e todos servirão e reconhecerão que Jesus é o Senhor. O texto está de conformidade com Filipenses 2, 9 e 11, que diz que quando o Senhor Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá que Jesus é o Senhor. Não haverá sequer um único centímetro em todo esse universo que não se dobre diante do Rei do Senhor Jesus Cristo. E esse reino será então eterno, porque o texto nos diz ainda que o seu domínio é um domínio eterno e não passará esse reino e jamais será destruído. Todos, para terminar a nossa mensagem aqui, meus queridos, o texto é muito claro que todos os reinos do mundo passarão. O reino babilônico passou, os medos e persas passaram, os gregos passaram, Alexandre foi assassinado, o Império Romano, que parecia indestrutível, caiu. Interiormente ele já estava desfacelado na imagem dos pés de barro misturado com ferro, mostrando que não havia liga, que era um reino que estava moralmente no seu interior totalmente corrompido. E por fim, o reino do anticristo será destruído na volta do nosso Cristo, que ele sim é indestrutível. O reino do anticristo também cairá diante do Senhor, mas o reino de Cristo será eterno, indestrutível e vitorioso. As grandes potências mundiais cairão, mas o Senhor Jesus se levantará no horizonte, como aquele que é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Rei Jesus, que é imortal, que é invisível, que de século em século ele permanece o mesmo. Ainda que o povo de Deus seja perseguido, ainda que a fé tenha custado o sangue de mártires, ainda que muitos sejam perseguidos, mas nós sabemos que naquela hora que estivermos diante dos homens, não devemos nos preocupar o que havemos de falar, porque o próprio Deus colocará palavras diante das nossas bocas, e não seremos nós que falaremos, mas é o Senhor que falará através de nós, como o Senhor fez através de Estevão. E que o Senhor Jesus Maranata venha, e que o mundo venha conhecer que depois dessa grande decepção e diante dessa grande perseguição, virá aquele que com o sopro da sua boca destruirá o inimigo para sempre, para a glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus.